Negra! Fala, parceiros rubro-negros, parceiras rubro-negras e amigos do canal. Galera, vim trazer aqui algumas informações para vocês, assim, algumas atualizações, né? Na verdade, já sabemos aí que o Pedro voltou a treinar. Marcos Braz conseguiu ali, com grande êxito, contornar a situação. Primeiramente, um alô especial a todos os flamenguistas aí, inscritos no nosso canal. A família Caio aí do Flex Gama. Também ao João do Flex Gama, a galera do Grupo Impactantes, meu irmão Marcelo, Dinaed, Ludinez, Azinho Narrador, e ao presidente do Grupo Impactantes, a galera do Parque Cidade, onde temos aí Douglas Flá, temos Della Roque, temos também Luquinhas Raimundeira, temos também Clebão, Fagner, Jonathan, e também as crianças do Valparaíso, Cauane, Davi, também a galera do Então, Watami, Cacá, Wallace, Diegão, e minha esposa Sandra, meu filho Diego, e minha filha Pama. E um beijo especial no coração de vocês, todos os flamenguistas, galera. Fala aí do episódio Pedro, né? Pedro aí, que decepcionou um pouco, né? Naquele jogo aí contra o Atlético Mineiro aí, alegando aí sofrer violência psicológica aí, que eu não sei de onde é que ele tirou isso, né? E acabou sendo agredido aí, né? Por aquele imbecil lá, daquele preparador físico, né, que cometeu aquela imprudência, o senhor Pablo Fernandes aí, né, que deu um soco na boca do Pedro, nada justificava aquilo, né, Pedro já seria punido ali automaticamente por fazer um ato de insubordinação, ou seja, né, não querer treinar porque o seu chefe ali imediato pediu, né, mas o Flamengo ficou amarrado aí em vários detalhes aí, né. Pedro também poderia pedir uma rescisão contratual do Flamengo e o Flamengo ia ter que brigar com o Pedro na justiça e corria o risco do Flamengo perder também, porque houve agressão, né, do seu chefe superior ali, e esse é o medo do Flamengo, né. E galera, deixando a minha humilde opinião aí, eu acho que o Pedro agiu de forma infantil ali, né. Foi esses jogadores do Flamengo são muito mimados e, na minha opinião, toda hora tem alguém ali cometendo um ato de insubordinação, né? E dessa vez foi o Pedro, né? Cometendo um ato ruim, desrespeitando seu chefe imediato ali. Isso também caracteriza uma justa causa para o atleta, mas esse desgaste todo aí que teve aí, né? Foi um princípio ali de tumulto grande, né? Neto, entre outros canais palmeirenses aí já estavam dando o Pedro em outros times. E a verdade foi bastante desagradável para o Flamengo, porque o Flamengo vem na crescente com o Sampaoli, né? Sabemos aí da total imbecil, como agiu imbecilmente aí esse sujeito aí, né? Como foi infeliz aí na sua tomada de decisão, o senhor Pablo Fernandes. Mas o Flamengo é maior que jogador, é maior que o técnico, é maior que todos. Então o Flamengo tem que ser respeitado, né? E no momento desse tão crucial, não é o momento aí da gente arrumar tumulto, né? Extracampo aí, fazer esse tipo de baderna aí, né? Galera, o cara já foi demitido, né? O filho dele aí, o Flamengo aí teve um pouco aí mais de paciência, né? Mas já fica aí o recado dado, né? Pro filho dele também, pro filho dele, que já chegou a agredir um youtuber aí verbalmente, um repórter. Então, o recado tá dado, né? Tá dado. Pedro aí falando aí que tem pouca minutagem, né? Pedro não tem pouca minutagem, tá, gente? O Pedro aí tem 60% aí de minutagem, 0,75. Com o senhor Sampaoli, com o Dorival, ele teve 60,80% aí também de média. Então foi bem parelho ali, bem igual, né? O Pedro aí tá sendo aí, essas falas dele aí também não tá tão certas, né? E ultimamente o Pedro tem ficado meio escanteado porque o Bruno Henrique entrou, mas o Flamengo tem espaço ali para todos os atletas, né? Para todos os atletas. E realmente aí é uma situação muito desagradável para nós flamenguistas aí, verem o Flamengo aí
em vésperas de decisões importantes aí, passar por uma situação dessa, já que os jogadores lá, na verdade que os jogadores do Flamengo se acham maior que o clube, né? Se acham maior que o clube, a ponto do Pedro dizer que não vai mais treinar. Dizem, né, que surgiu esse boato aí, não sei se é verdade, que o Pedro disse que não vai mais treinar, não ia mais treinar com a presença de Sampaoli. Marcos Braz aí contornou a situação, fretou avião, o Flamengo, para trazer o Pedro de Minas para o Rio de Janeiro. Pedro exigiu testemunhas aí, o Flamengo cedeu os jogadores aí para testemunhar, no qual foram em aviões fretados, né, de volta para o Rio de Janeiro, o Flamengo aí gastando bastante grana aí e dando apoio ao jogador, né? Várias mídias aí, o Neto principalmente aí, já saiu, ele pode, já foi espancado, então é só ele rasgar lá o contrato lá e entrar na justiça, Neto. Cara, você planta crise demais, cara. É por isso que eu acho você um completo idiota, um completo imbecil, né? Não só você, né? A mídia toda bairrista, paulista aí, querendo o Pedro no time deles, mas os caras não tiveram capacidade, não foram capazes de pagar um caminhão de dinheiro que o Flamengo pagou para trazer o Pedro para o Flamengo. E o Pedro é ídolo da nação, o Pedro tem que ser respeitado. Realmente isso que aconteceu foi uma fatalidade, mas a gente tem que dar a volta por cima e confiar no trabalho do Sampaoli e confiar também que nós podemos conquistar grandes coisas aí. O Flamengo é o bem maior disso tudo aí, tá? Pedro, se você não está satisfeito, você chega com o Marcos Braz e fala, na próxima janela você quer sair. Agora o que não pode é o Flamengo perder praticamente 180 milhões no ativo que você vale mais ou menos para o Flamengo, de graça ou por picuinha. Todo mundo está montando projeto para você, palmeirenses, corintianos, né? Mas ninguém tem bala na agulha para te tirar do Flamengo. A verdade é essa. Claro, vou colocar uns cortes aí, vou colocando cortes e a gente vai comentando. Quem quiser deixar sua opinião, deixe, né? Saudações rubro-negras aí. Vou colocar uns cortes aí falando do nosso Mengão. Abraço, saudações rubro-negras e vamos continuar comentando aqui sobre o nosso Mengão. Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Mais um Bate Pronto no ar e um Bate Pronto com muita polêmica, hein? O Pedro não foi treinar hoje no Flamengo. Primeiro dia de treino, depois de toda essa confusão, depois de soco na cara do preparador físico do Flamengo no Pedro, teve reunião com o Sampaoli, Sampaoli fica, Sampaoli tem o sonho de conquistar títulos pelo Flamengo e a diretoria decidiu, Sampaoli continua no clube. Aí, quando é para ter paz no Flamengo, o que acontece? O Pedro mais uma vez cria clima. O Pedro não foi pro treino do Flamengo, o Pedro não se apresentou. Aí algumas pessoas, pilhado, mas o Pedro pode estar fazendo exame. Pilhado, mas o Pedro tá com o ponto na boca. Deixa eu falar uma coisa. Se não fosse para ele ir ao treino, a assessoria de imprensa do Flamengo ela tem um grupo de WhatsApp, do qual eu faço parte, e o Mauro provavelmente também, onde ela mandaria, Pedro não vai ao treino para fazer exames. Pedro não vai participar do treino porque está com ferimento na boca. Não teve nada disso. O Pedro não foi porque ele não quis. O Pedro, mais uma vez, cria a crise no Flamengo e a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. No programa de hoje a gente tem que falar porque eu critiquei o Pedro ontem, o Mauro criticou também, e aí muita gente, passando pano para agressor. Nunca. O agressor já foi demitido. Agora, e o Pedro? O Pedro seria punido, mas o Pedro não apareceu no treino. E aí a pergunta é, o que vai acontecer? Será que o Pedro ele vai querer alegar que ele foi agredido e vai tentar sair por justa causa do Flamengo? Será que o Pedro pode acionar o Flamengo juridicamente? Vale lembrarmos que o Pedro saiu do Fluminense acionando o clube na justiça. Inclusive acionando o clube porque se lesionou. Então, tem muita coisa pra gente falar do Pedro hoje e a informação que eu tenho, tá? De fontes de dentro do Flamengo. O Pedro não quer mais
treinar pelo Flamengo com o Sampaoli como treinador. E aí a gente vai discutir muito isso hoje aqui no Bate Pronto. A gente vai se posicionar muito com relação a essa situação, só deixando uma coisa bem clara. O Pedro não tem que querer nada. O Pedro tem contrato. Esse contrato é vigente. Será que o Pedro vai conseguir sair do Flamengo com uma rescisão unilateral? É muito difícil. E eu digo, a multa é alta. Pedro recebeu proposta recente da Arábia Saudita. Não saiu. Proposta alta, de 25 milhões de euros, com 5 vezes o salário que ele recebe hoje no Flamengo. E acaba que acontece agora toda essa confusão e a gente vai debater muito isso hoje aqui no Bate Pronto. A gente vai falar muito sobre essa situação do Pedro, tá? Muito. A gente vai trazer aqui informações, eu tenho informação, provavelmente o Mauro vai ter também, de toda essa situação do Pedro no Flamengo, tá? A informação que eu tenho é, não quer voltar a treinar com o Sampaoli. Não quer. O Pedro, e a gente falou tudo isso ontem, que se o Sampaoli fosse demitido, isso mostraria o quê? Que o Pedro, que foi indisciplinado, teria seu objetivo alcançado. Então, parabéns à diretoria do Flamengo, que não demitiu o Sampaoli. Não foi o Sampaoli que agrediu o Pedro, foi o preparador físico. E o Sampaoli vem fazendo um ótimo trabalho à frente do Flamengo como treinador. Não teria por que ser demitido. E agora essa situação, aí é o que eu digo. O Pedro, como eu falei ontem, foi ele que começou toda essa crise. O preparador físico perdeu toda a razão quando deu um soco na cara. O Pedro começou tudo, porque se recusou a aquecer. E agora, quando era para aparar as arestas, quando era para acalmar o clima no Flamengo, o Pedro só piora. O Pedro não vai pro treino, mostra que ele não tá ligando muito pro clube, que ele não tá ligando muito pro grupo, que ele não tá ligando pros objetivos do Flamengo na temporada e continua uma crise que hoje poderia estar sendo estancada, tá? Parece até, para deixar claro, que o Pedro parou de seguir o Flamengo nas redes sociais. Aí eu vi nas redes sociais do Eric Faria e a informação que eu tenho é que o Pedro não treina mais no Flamengo com o Sampaoli. Agora, o negócio é, e aí? Se for pra justiça, quem ganha? Porque o Pedro tem contrato com o Flamengo. O Flamengo, claro que não vai deixar isso barato. E isso vai ser muita discussão pra gente hoje aqui no Bate Pronto. Pedro não quer mais jogar no Flamengo, hein? Com o Sampaoli. Não foi no treino, tem muita informação. Eric Faria, que eu respeito, já postou que ele parou de seguir o Flamengo nas redes sociais. Vou até pedir pro Kaique pra ver se isso é verdade mesmo. O clima tá muito pesado no Flamengo graças ao Pedro. É bom a gente deixar isso claro. Desde o começo, ele começou essa crise no Flamengo num momento tão especial do clube. Ele não afrontou só o Pablo e o Sampaoli. Ele desrespeitou o grupo. Ele desrespeitou os colegas de trabalho. Eu fiquei decepcionado com a atitude do Pedro ali. Primeiro por ser um cara que tem um exemplo de conduta fantástica dentro do grupo. Né? O Pedro já tinha em outras ocasiões aceitado a reserva para Bruno Henrique e Gabigol, com Jorge Jesus, com Rogério Ceni. O Pedro só virou titular com o Dorival porque o Bruno Henrique machucou. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Então eu fiquei muito decepcionado com o comportamento do Pedro. Em relação a hoje de manhã, o Pedro ainda não se manifestou. Vamos aguardar para ver o que é que ele vai dizer, o que é que algum empresário dele vai dizer, por que o Pedro não compareceu. Eu repito, o cara tomou um porradão na boca, rachou a boca por dentro, a gente não sabe se o Pedro foi no dentista, a gente não sabe se o Pedro de fato não se apresentou por uma orientação jurídica de, não comparece não. Vamos defender a tese que já está rompido o contrato de trabalho desde quando você tomou o soco na cara e você não vai mais comparecer, porque se você comparecer, você está concordando que o contrato de trabalho está em vigor e que ele não estaria rompido. Seria como se estivesse fazendo uma postura de aceitação. Então eu não sei qual o motivo do Pedro não ter ido hoje. Agora, pegou mal. Eu, como torcedor, eu fiquei triste com o Pedro. Fiquei triste com o Pedro. Informação, segundo o Mauro César Pereira, da ESPN, o Pedro não foi no treino porque sentiu dores no dente. Informação, então, do Mauro César, da ESPN, que o Pedro sentiu dores no dente, possivelmente devido ao soco, né, que foi direcionado ao atleta. Ele sentiu dores no dente e não foi ao treino, mas não comunicou ninguém. Ele foi por livre espontânea vontade, sentiu dores no dente e não foi treinar, segundo o jornalista Mauro César Pereira, do grupo
da Jovem Pan, ESPN não, perdão, Jovem Pan. UOL, né? UOL. Ele está falando que sentiu dores no dente. Agora, estranho, porque ele não comunicou ao clube, o clube não se manifestou, a sua assessoria de imprensa, o assessor também, o Lucas, não comentou nada. E segundo o Mauro César, a informação que ele obteve é que ele sentiu dores no dente e foi ao dentista. Julião, aqui entre nós, vamos lá, vamos ser sinceros uns com os outros. A gente sempre vai partir de uma presunção de boa-fé, de uma presunção de inocência, mas não tem ninguém criança aqui, tá certo? Não custava nada o Pedro avisar. O Pedro não está colaborando. O Pedro não pode ser tratado aqui como um santinho inocente nessa história. Lembremos-nos, tudo começou a partir de um ato irresponsável do Pedro. Você quer ver um exemplo? Você quer ver? Imagina se o Pablo não é um retardado, um desequilibrado, se o Pablo não dá o soco no Pedro. Foi o que eu falei. Como é que a história estaria sendo contada agora? Estaria um clima ruim, a gente não sabe se ele seria ser punido. Foi o que eu falei. Se o Pablo não reage da maneira enlouquecida que ele reagiu, completamente desproporcional, hoje o Pedro estaria como 100% o vilão da história. O álibi para o Pedro foi o soco que ele tomou. Foi ter pego um maluco retardado que pranchou de um porradão nos córneos dele. Porque se o cara não faz o que fez, hoje qual era a história contada? Pedro se recusa a aquecer, bate boca com o preparador na descida para o vestiário e causa tumulto no ambiente de trabalho, porque não aceita a reserva do Gabigol. Hoje o Pedro estava como o vilão, se não fosse a imbecilidade do Pablo de desferir um soco contra o Pedro. Alguns socos, ou alguns tapas de um soco. Então a verdade é que o Pedro não é santo nessa história, tá? O Pedro teve um ato de insubordinação, o Pedro teve um ato de indisciplina ao se recusar a aquecer. E é a partir desse fato que se desencadeia tudo o que ocorreu. Em relação a hoje de manhã, vamos acreditar que o Pedro foi ao dentista. Mas não custa nada, né? Pegar o WhatsApp e dizer assim, ó. O Spindel, o Braz, o Juan, o Fabinho, o Everton Ribeiro, o Capita, avisa que eu tô no dentista. O meu assessor. O assessor entrou em contato com o dirigente do Flamengo. Ele não avisou o assessor. Ninguém avisou a diretoria do Flamengo. Ninguém. Os caras podem até falar que avisou agora, mas não avisou. Ou seja, Júlio, Biel, Deco, o Pedro não está fazendo nenhum esforço para diminuir a polêmica, você entende? Ele não está fazendo nenhum esforço para diminuir a polêmica. E essa informação de que ele foi ao dentista agora pode ser verdadeira, mas também pode ser, vamos aqui cogitar com o máximo respeito à presunção de boa-fé do Pedro, mas pode ser também que o advogado ligou e falou, parceiro, por que tu não foi? Pô, por que tu não foi? Porque eu não quero olhar no olho do Sampaoli. Porque eu tô com vergonha de encarar o grupo depois de tomar um porradão na cara e o filho do cara vai estar lá. E se der uma risadinha pra mim, eu não vou me conter. Tu tinha que ter ido. Agora a gente vai ter que dar uma desculpa pública que tu foi ao dentista. Então a gente não sabe qual é a verdade de tudo isso. Agora, eu vou dar minha opinião para vocês, tá? Opinião. Versão do Mauro César, tá, professor? Só para deixar claro que é a oratória do Mauro César. Sim, o Mauro é um cara bacana, o Mauro é um cara correto, super profissional. Tá? Algumas pessoas têm birras com o Mauro pelo modo como grande o Mauro... jornalista. Mas é um mega jornalista, é um profissional de calibre, com certeza não ia dar uma informação dessa irresponsavelmente. Eu vou dar minha opinião para vocês, tá? Eu acho que o Pedro vai esfriar a cabeça. O Pedro não quer ir para a Arábia. Se quisesse, teria aceito a proposta que era extraordinária. Eu acho que o Pedro vai esperar acabar a janela, ser campeão, se é que o Flamengo vai ser, ter chance de lutar para ser campeão dos títulos que estão em disputa. E aí, de repente, no final do ano, pode ser que ele aceite uma proposta na janela de fim de ano, meta o pé, sai, ganha o dinheiro dele e não prejudica o Flamengo e não sai queimado do seu time de coração.